cartas do Apocalipse. As 7 cartas do Apocalipse são mensagens bíblicas enviadas por Jesus, através de uma visão do apóstolo João. As 7 igrejas cristãs situadas na antiga província romana da Ásia, atual Turquia. Cada carta contém elogios, advertências e promessas específicas, servindo como guia espiritual e histórico. As 7 igrejas e suas referências bíblicas são: Éfeso, conhecida por sua perseverança, mas advertida por abandonar o primeiro amor. Como muitos nos dias atuais têm se desviado do Evangelho, abandonaram Jesus. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Esmirna, uma igreja materialmente pobre, mas espiritualmente rica, encorajada a permanecer fiel diante da perseguição. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Pérgamo, elogiada por manter a fé, mas criticada por tolerar falsos ensinos, como as igrejas dos dias atuais. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Tiatira, reconhecida por seu amor e serviço, porém advertida por permitir a corrupção moral. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29. Sardes, descrita como uma igreja que parecia estar viva, mas estava espiritualmente morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Filadélfia, a igreja da porta aberta, elogiada por sua fidelidade e paciência. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Laodiceia, a igreja morna, severamente repreendida por sua autossuficiência e falta de fervor espiritual. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Na igreja de Éfeso, a igreja apostólica, no ano de 30 até 100 depois de Cristo, representa a pureza e o zelo dos primeiros apóstolos. Embora fosse uma igreja de obras e paciência, o abandono do primeiro amor simboliza o declínio do fervor espiritual que começou a ocorrer no final do primeiro século. Esmirna, a igreja perseguida no ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, corresponde ao período de intensas perseguições sob o Império Romano. A promessa da coroa da vida aos que fossem fiéis até a morte repete os milhares de mártires dessa era. O sofrimento de 10 dias é frequentemente interpretado como os 10 principais decretos de perseguição imperial. Pérgamo, a igreja imperial comprometida, ano 313 ao ano 590 depois de Cristo.
O nome sugere casamento, simbolizando a união da igreja com o Estado após a conversão de Constantino. É a fase em que o paganismo começou a se infiltrar na doutrina cristã para evitar perseguições, resultando em um compromisso espiritual perigoso. Tiatira, a igreja da Idade Média, 590 até o ano de 1517 depois de Cristo, o período mais longo, marcado pela corrupção moral e a influência de Jezabel, simbolizando falsos ensinos e idolatria. Representa o domínio de sistemas religiosos que substituíram a fé simples pelo ritualismo e tradições romanas. Sardes, a Igreja da Reforma, de 1517 a 1798 depois de Cristo. Ela reflete o movimento da Reforma Protestante, que trouxe vida nova, mas que, segundo o texto, tem nome de que vive, mas está morta em certas áreas. Embora tenha redescoberto verdades bíblicas, muitas vezes tornou-se rígida e formalista após o fervor inicial. Filadélfia, a Igreja do Avivamento, de 1798 a 1844 depois de Cristo. Representa o período de grandes missões mundiais e avivamentos. É a igreja da porta aberta, elogiada por guardar a palavra sem ser negada. Não há repreensões contra ela, destacando sua fidelidade em tempos de expansão do Evangelho. Laodiceia, a igreja do tempo do fim. 1844 até os dias presentes. Simboliza a condição espiritual moderna, morna, autossuficiente e materialmente rica, mas espiritualmente pobre. É o último apelo de Jesus, que está à porta e bate. Representa o desafio final da igreja em reconectar-se verdadeiramente com Cristo antes do seu retorno. Nós vivemos essa época até os dias de hoje, onde a igreja parece que fez uma junção com as igrejas antigas, adaptando-se ao pecado delas. Hoje nós vivemos uma igreja morna, onde muitos estão desviados dentro da igreja. Muitas igrejas estão pregando somente prosperidade, não se importando com a doutrina da santidade, esquecendo que sem santidade ninguém vai ver a face de Deus. Igrejas que liberaram, está tudo liberado, tudo pode. Homens se casam hoje, homens se separam amanhã, e o divórcio está incrustado dentro da igreja. Pastores em cima do púlpito divorciado, pastores que não educaram seus filhos na presença de Deus, pastores que em cima do púlpito pregam uma doutrina, mas que não vivem essa doutrina. E por aí a fé de muitos esfriou. Muitos estão dentro da igreja mornos, aceitando, mas não participam da Santa Ceia,
porque eles sabem que estão em pecado. Pastores fazendo acepção de pessoas, colocando suas esposas como pastoras, dando cargos para elas por causa do salário, porque o pastor, hoje ele consagra a esposa dele, a pastora, e traz um salário para ela, e um bom salário. Isso sem contar daqueles que dão emprego para os seus próprios filhos. Geralmente os filhos são os tesoureiros. Fica aquela coisa incrustada dentro da igreja. Você não sabe para onde foi o seu dízimo. Você não sabe para onde vai as suas ofertas. Tudo que você vê é na porta da igreja. Aquele carrão de 300 mil do pastor, que antes era simplesmente um trabalhador comum. Mas hoje não. Anda de carro importado e as ovelhas de chinela japonesa. Nós sabemos que por causa dessa doutrina, por causa desses acontecimentos, porque na realidade também isso não é novidade, Jesus Cristo já havia temado que nos últimos tempos seria assim, o amor de muitos esfriaria e que os pastores fariam das suas ovelhas, inclusive, negócio. Eu, particularmente, eu conheço um pastor que vendeu a igreja e viajou agora para Portugal. Lá, possivelmente depois, ele abre uma igreja, consegue umas ovelhas e depois vende de novo, e assim vai. Mas vai mesmo, vai ser assim até o fim do tempo. Jesus disse que nos últimos tempos seria assim, o que nós podemos esperar. Na realidade, nós não devemos estar olhando para essas coisas, porque a corrupção é grande, porque muitos pastores também estão envolvidos com a política, não dando ouvido às palavras de Jesus, quando Jesus disse para a gente não se misturar com essas pessoas. Jesus Cristo disse para a gente orar, para a gente interceder, porque o Senhor é quem vai fazer. E Jesus Cristo disse para a gente não olhar para essas situações, porque senão nós vamos desviar. Mas graças a Deus, porque o Senhor tem me sustentado há 25 anos que eu evangelizo. Cada dia que se passa eu me sinto feliz na presença de Deus, sabendo que o Senhor Jesus já havia me alertado, assim como vocês também estão sendo alertados que a igreja seria assim. Mas Jesus prometeu que no meio dessa tribulação, que Ele estaria conosco até a consumação do século. Por que abandonar Jesus? Se Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Está escrito na palavra de Deus que tudo eu posso naquele que me fortalece. Que me fortalece é o Espírito Santo. Por que eu vou abandonar Jesus? Qual o motivo que o homem tem para abandonar Jesus Cristo? Mas o amor de muitos esfriou e vai esfriar mesmo, e nós vamos ver situações muito mais desagradáveis, como nós temos visto nas igrejas pelo mundo afora. E assim será até a vinda de Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Ora bem,
Senhor Jesus.